Ué, professor, o que é isso aí? Esse trem rodando aí? Explica pra gente, o que é o tema do vídeo de hoje? Olá, Pedrão, seja bem-vindo à Universidade Federal de Goiás. Hoje vamos recebê-los aqui para falar desse equipamento sensacional que é a microaspersão, um equipamento fantástico, vocês não podem ficar de fora dessa. É isso aí, então você quer aprender tudo sobre microaspersão, quer entender de fato o que é tanto esse microaspersão que a gente fala aqui? Fica com a gente até o final do vídeo que nós temos uma surpresa para você. Então chama a vinheta, professor. Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão mais uma vez. Eu estou aqui com o professor José Alves, que hoje eu quero que ele explique umas perguntas aqui que eu recebo direto aqui, né? Eu até posso responder, mas eu quero escutar o professor responder, né? Porque ele é o especialista, né? Ele que manja dos Paranauê, né, professor? Pois é, Pedro, obrigado pela essa oportunidade de estar falando para vocês novamente sobre irrigação. Irrigação realmente é uma diversão, não é um trabalho para mim. E falar de um tema tão bacana, que é falar desse equipamento, que é a microaspersão, que às vezes as pessoas confundem muito a microaspersão com a própria aspersão convencional, que é muito difundida, muito utilizada. E a microaspersão, portanto, ela fica assim, será que é um aspersor pequeno e qual que é a função? É para jardim, né? É para jardim, como que é? E normalmente, assim, para ficar fácil e didático de vocês entenderem, na maior parte das vezes, o microaspersor, que é esse aparelho que eu estou segurando, ele é usado para substituir o gotejamento. Olha só que bacana, né? Apesar dele fazer um jato, fazer um círculo molhado, ele substitui vários gotejadores na planta. Então isso é muito bacana e as pessoas sempre pensam ele sobrepondo jatos, pensa ele invertido num parreiral de uva, que também tem a função de aspersão. Mas o que nós queremos hoje mostrar para vocês é essa microaspersão, que é um sistema de irrigação dentro do metro localizado, que faz faixa úmida, faixa seca, faixa úmida, faixa seca, que é recomendado para locais onde tem pouca água. Olha só que bacana, ou seja, onde indica-se gotejamento, e é um sistema que entope bem menos, né, bem mais difícil de gotejador, ele não está isento de filtros, mas entope bem menos do que o gotejamento e precisa ser conhecido para ser utilizado, Pedrão. Professor, então na verdade esse aqui é o microaspersor, né? Mas o microaspersor mesmo é só essa pontinha, né? Perfeito. Aqui é só a haste que dá sustentação para o microaspersor. Exatamente. Então o microaspersor em si, ele é só essa parte, ó. Então ele é formado normalmente por essa parte branca que eu estou segurando, que é o bocal, que é quem define a quantidade de água que está saindo. Vamos mostrar para a turma aqui, professor? Isso. Ó, vocês conseguem ver aqui, gente? Ó. Então a parte branca é o que sai a água. Então é 20 litros por hora, 40 litros por hora, 60 litros por hora, pode chegar a 150 litros por hora. E isso pode ir tanto de cabeça para baixo dentro da estufa, pode ir em cima da haste. Exatamente. E aí essa parte azul, Pedrão, é a parte que joga a água. Então ela tem uma parte, aqui, algo fundamental que ele lança a água, é o defletor ou bailarina. Conhecido como bailarina, né? Isso, então isso define, para você quer 50 litros de água em 1 metro de distância, 2, 3, 10, então você que define. Aí ele pode vir assim normalmente numa estaca, e a estaca geralmente é assim mesmo, com essa cor bem destacada, para a gente conseguir enxergar ele no campo com facilidade. Para o trator não passar em cima, né, professor? Acontece, né? Exatamente. O trator pode passar em cima, a gente que vem capinando, chuta, vem adubando, vem pulverizando, fazer qualquer trato cultural na lavoura, a gente pode pisá-lo. E ele torto, ele vai ter o jato dele comprometido, então ele tem que ficar mais reto possível. E ele vem esse microtúbulo que conecta ele na tubulação de polietileno. Essa tubulação pode ser mais longa ou mais curta, geralmente é de meio metro até 2 metros no máximo. Então aqui, Pedrão, quer ver? Nós estamos aqui do lado de uma planta de café, né? E aqui está passando uma tubulação, ó, de polietileno. Deixa eu pegar a câmera aqui para o pessoal entender aqui, ó. Isso. Então nós temos aqui a mangueira, ó. Olha só. A mangueira de meia polegada, né? Ou 16 milímetros, passando aqui do lado da planta. A gente pode vir e plugar o microaspersor. Ó. Você vem, pluga aqui e coloca o microaspersor aqui do lado da planta. Então a planta tem um espaçamento
3x3, 2x3, depende da planta, nesse caso é o café. E aqui vai fazer um círculo molhado do lado do cafeeiro, ou seja, ele vai substituir um grupo de gotejadores. Então às vezes tinha 10 gotejadores por planta, ao invés de você pôr 10 gotejadores por planta, você coloca apenas um microaspersor. Existe a possibilidade, Pedro, a gente colocar ele no entre plantas, olha que bacana. Se você coloca ele no entre plantas, um único microaspersor pode atender 2 plantas de café. Então existe essa possibilidade, seja um por planta, um para cada 2 plantas, que aí é uma forma de você estar economizando emissores, né? Então, e no caso de um sistema bem adensado, você pode usar um na entrelinha, tá? Que atende tanto essa linha de plantio como a outra linha de plantio, tá? Então isso é bastante comum, vai depender do tipo de cultivo que você está usando, tá certo? Então para citros, para goiabeira, é muito comum você ter um por planta. Para banana é comum você ter um na entrelinha que atende 4 plantas, 2 de cá e 2 de lá. Vamos ali, Pedro, para mostrar, olha o bananal. É um bananal que muito provavelmente esse bananal está plantado 3x3, tá? Então nós poderíamos colocar um microaspersor para 2 plantas, é uma opção, é o raio, né, o diâmetro molhado dele que atenderia as 2 plantas, ou então a gente optar por um que tem um diâmetro maior e colocar ele no meio de 4 plantas. Então ele atende 2 plantas nessa linha, 2 plantas naquela linha, mas o círculo molhado aqui vai ser suficiente para atender essas 4 plantas, tá? E aí, gente, vem a grande dica, e nós não podemos perder isso de vista jamais, porque nós, para essas plantas, seja o cafeeiro, seja a bananeira, seja o citro, seja a goiabeira, qualquer planta que você propõe não molhar a área toda, você tem que garantir que de 30% a 40% das raízes estejam umedecidas, senão você vai estar irrigando e as plantas vão estar mal atendidas. Então essa é a grande dica quando se usa gotejo ou quando se usa a microaspersão, tá certo? E outra dica que o professor Zé Alves vai dar para vocês: o gotejamento ele é muito difundido e ao mesmo tempo é porque o custo ele é barato, né? A microaspersão costuma ser mais barato ou mais caro do que o gotejo. Ah, professor, então quando que eu vou usar a microaspersão? Normalmente a gente indica a microaspersão quando o solo ele é muito arenoso, tá? Quando o solo é muito arenoso, o que acontece? Te força a colocar muitos gotejadores por planta. E aí, ao invés de você colocar uma linha de gotejo por linha de plantio, você é forçado a pôr 2 linhas de gotejo por linha de plantio, e aí o custo sobe. E aí já começa a viabilizar a microaspersão. Tá? Então colocar um microaspersor por cada 2 ou 4 plantas, no mínimo vale a pena você fazer o teste antes de implantar o gotejo. Fica a dica, tá? O gotejo é extremamente favorecido com solo argiloso, e aí poucos gotejadores por planta já resolve o problema. Na areia, quando o solo caminha para cada vez mais arenoso, a microaspersão tende a ser a melhor opção, tá bom? E muito cuidado com o que, Pedrão? Com o controle do mato, tá? Porque como eu disse, ele fica na estaca. Se você coloca ou entre plantas ou entre linhas de plantio e não controla bem o mato, o que pode acontecer? Uma touceira de mato aqui, ó, vai obstruir o jato, aí coloca tudo a perder. Então o controle do mato na microaspersão precisa ser muito melhor do que o controle do mato no gotejo, por exemplo, né? Então fica atento. Você pode, para evitar entupimento não, para evitar que uma roçadeira pegue a mangueira de polietileno, você pode passar a mangueira de polietileno lá na linha de plantio e trazer o microaspersor nesse microtúbulo para o centro da área, por esse microtúbulo. Aí quando você for passar o tratorzinho aqui para roçar, vai um colaborador na frente, tirando os microaspersores, tirando ele da rua, passa a roçadeira ou a grade, e aí você volta ele para o centro de boa, tá? Coisa que se você não tirar, o trator pega, e mesmo que você a mangueira aqui pode ser que seja cortada com o implemento, tá certo? Então fica aí
a dica do professor Zé Alves. Quando ele é usado de forma invertida, num parreiral de uva, num viveiro de mudas, etc., a distância que a gente coloca os microaspersores é a distância do raio deles. Ou seja, ele vai fazer uma chuva, ele vai fazer o princípio da aspersão, tá bom? E é interessante que você use bocais próprios para operar invertido, né? Porque senão ele fica pingando, você coloca contrapeso para ele não ficar balançando. Então existe emissores próprios para usar assim e emissores próprios para usar de forma invertida, tá certo? Então fique atento no catálogo dos fabricantes, tá? E uma última dica que nós podíamos ficar horas falando desse assunto, que ele é muito bacana, é você usar microaspersores mais modernos. Observe que esse tipo de emissor aqui, ele corre o risco de, no período de chuva, os insetos, aranhas, etc., vir aqui, colocar teia, ovopositar aqui e travar essa bailarina. E aí chega no período de seca, quando você vai irrigar, eu vou ligá-lo aqui, ó. Então quando ele é pressurizado com água, é assim que ele opera. E aí se você passa o período de chuva sem ligar e os insetos pode travar essa bailarina, aí ele não gira, fica com aquele jato dirigido, atrapalhando o funcionamento. Esse tipo de microaspersor é um microaspersor que já não, que está protegido contra esse ataque de insetos, aranhas, etc. Tá? Então é uma tecnologia simples, mas depois que descobre a gente vê que é simples, né? Mas olha que bacana, existe muita tecnologia envolvida aqui. Então é um microaspersor bem mais moderno, tá? E eu digo mais, né, um dos grandes gargalos de quem dimensiona esse sistema é colocar quantos microaspersores que a gente vai colocar na linha, não deixar que há uma diferença muito grande de pressão entre o primeiro e o último, para que as plantas, tanto no início como no final da linha, recebam a mesma quantidade de água. Esse aqui garante mais isso também, tá? Porque esse é o que nós chamamos de microaspersor autocompensante. Tá? Eu vou mostrar aqui, Pedro, ó. Vou abrir com cuidado para não cair. Mas observem aqui para vocês verem, ó. Existe esse siliconezinho, ó. Essa membrana de silicone, tá? Essa membrana de silicone, opa, falei que não ia cair, caiu. Ó, é uma simples membraninha de silicone, que ela fica na frente do orifício de saída de água, que é justamente quando você aumenta a pressão no início da linha, ele não deixa sair mais água por isso, né? Então você tem uma variação de pressão e a quantidade de água que sai, ou seja, a vazão, é exatamente a mesma, tanto no começo como no final da linha. Então você tem a primeira e a última planta recebendo a mesma quantidade de água, coisa que nesse microaspersor comum é difícil de acontecer. Então às vezes você tem a primeira planta recebendo 50 litros e a última lá recebendo 40 litros. Então por quê? Porque há uma diferença de pressão, menos vazão. E a autocompensação, portanto, favorece até esse aspecto de engenharia e que tem muita agronomia por trás, que as plantas vão ficar muito melhor satisfeitas. Então são protegidas contra o entupimento e ao mesmo sob esse travamento da bailarina, e ao mesmo tempo mantém a uniformidade de aplicação de água bem melhor, tá certo? Fica a dica aí do professor José Alves. Poxa, professor, que aula, hein? Sensacional, obrigado. Esclareceu demais, agora tá todo mundo sabendo tudo aqui sobre microaspersão, viu? Beleza, Pedrão, é sempre um prazer receber o seu programa aqui conosco, né? É uma audiência fantástica. Então a Universidade Federal cumpre esse papel mesmo, de difundir tecnologia, difundir conhecimento. Então venham quantas vezes forem necessários e usem, né, tudo isso que eu falei a favor do seu pomar, a favor da sua produção agrícola, e sucesso! É isso que a universidade deseja para vocês. Beleza, e você quer saber mais sobre esse assunto de irrigação? Você gostou desse tema aqui? Ó, nós temos um curso que ensina você passo a passo, em 15 simples passos, tudo que você precisa aprender para dimensionar o seu sistema, se é gotejamento, se é microaspersão, se é aspersão convencional. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você, tá bom? E ó, se você assistiu o vídeo até agora, não precisa nem falar para você, né? Ó, paga quem você deve, porque eu já paguei, viu? Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Um abraço!